de forma remota pelo juiz Eduardo Fernando Apio, da 13ª Vara Federal, que assumiu recentemente os processos da operação. Após a alegação de Duran, o juiz encerrou a audiência e repassou o caso ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que Moro e Dallagnol são agentes políticos federais e têm a prerrogativa de foro. A Apio ainda fez um pedido para que Duran seja incluído no Programa Federal de Testemunhas Protegidas. O senador Sérgio Moro rebateu a informação, dizendo não ter medo de nenhuma investigação, e o deputado Deltan Dallagnol afirmou que a afirmação de Duran é uma história falsa. Duran é acusado de lavagem de dinheiro para a empreiteira Odebrecht pela Operação Lava Jato e chegou a ser preso em 2016 em Madrid por uma das fases da operação. Vocês sabem que a gente vive num Brasil, numa política brasileira, todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo agora é curioso isso, né? Porque dependendo do lado da história, o fato, por muitas vezes, ele muda, né? Quantas e quantas vezes eu não vi deputados de esquerda, parlamentares de esquerda, militantes de esquerda, dizendo que era um absurdo se levar em consideração uma delação? Vocês lembram disso? Sim. Imagina, nós não podemos de maneira nenhuma achar que delação pode basear alguém de alguma coisa. Aí esse senhor vai lá, faz uma delação e o que os caras fazem? Abraçam a delação e falam: gente, isso é uma bomba, é uma delação, nós precisamos de alguma forma ter um olhar atento em relação... Ou seja, dependendo sempre do lado da história, o discurso muda. Isso é um negócio que me incomoda. Não sei se incomoda vocês. Total. Posso só receber quem nos acompanha pelo rádio, Maninho? São 11 horas e 36 minutos. A gente está aqui repercutindo uma delação contra Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, promovida por este rapaz chamado... Qual que é o nome? Tacla Duran. Como? Tacla Duran. Tacla Duran. Um nome um pouco atípico, né, meu querido Felipe Campos? Tacla Duran. Ele tem dupla cidadania, né? Ele Exatamente. É brasileiro e espanhol. Fala, Maninho. E esse duplo padrão aí? Temos que levar em consideração delações? Não temos? Olha, temos que levar em consideração delações quando amparadas em provas. Isso serve para qualquer lado. Esse duplo padrão é muito ruim na política brasileira. As pessoas ficam vestindo camisas como se fosse um time de futebol, quando a gente está falando sobre fatos da política, fatos do setor público, fatos do futuro do país, onde não importa o time que você torce, importa quais são os propósitos que a gente quer chegar. E nesse caso, ele, enfim, é envolvido na Operação Lava Jato como investigado em função de, supostamente, ter participado de lavagem de dinheiro junto com clientes dele. Ele é advogado, foi advogado da Odebrecht. E a suspeita sobre ele é de que, como advogado, tendo empresas no exterior, ele ajudou a Odebrecht a lavar dinheiro com as contas bancárias que ele tinha. Todos esses fatos precisam ser sempre devidamente averiguados, e o ponto é, qualquer delação, venha de onde vier, precisa ser levada em conta quando amparada em provas documentais, em outros tipos de prova. Então, a palavra de alguém apenas não incrimina ninguém, é preciso sempre avaliar o que diz o delator junto com as provas que ele traz em conjunto. Fala, Antônia. É preciso dizer que com a coisa da teledramaturgia desse país ter falido, aí as pessoas transferiram, né, os seus fã-clubes para os políticos. Hoje as pessoas discutem políticos, não discutem a política, não estão nem aí para o país. Então essa gente tem fã-clube, sabe? E tudo vira uma grande baderna. Eu não consigo conceber como que chegamos nesse momento em que o povo vira fã do Moro, que vira fã do Bolsonaro, que vira fã do Lula, que vira fã sei lá de quem, e ficam brigando por pessoas. Isso. E o X da questão, que se lasque. Isso está muito errado. Vocês lembram na época da CPI, da Covid? Um bando de palhaço fazendo palhaçada com o nosso dinheiro. Aquilo ali virou a escolinha do professor Raimundo. Todo mundo queria aparecer e todo mundo chegava com uma delação, todo mundo chegava com uma historinha e não deu em nada, gastando o nosso dinheiro. O povo brasileiro precisa acordar, porque ficar transformando político em herói, ficar transformando político em celebridade é um erro bizarro. E o que é mais difícil é que eu estou no mesmo barco dessa gente burra.
Eu acho isso ótimo que a Antônia falou, principalmente a gente parar de ficar divinizando essa mediocridade, de achar torcida, que político ele está acima do bem e do mal. Ao contrário, eles são pagos por nós. Somos nós que pagamos os salários deles. Eles são nossos funcionários. Exatamente. Essa é a grande verdade. E parar de divinizar isso e colocar como se fossem o auge. Imagina, maravilhoso, fulano, eu vou me encontrar com fulano de tal. Opa, tá tudo errado. Eu vou me encontrar com o meu funcionário. Essa é a grande verdade. Não é simplesmente você ir lá e achar que você está indo conversar com o deputado ou o senador ou o fulano de tal. Não, senhor, porque eu pago esse cara também. E essa questão da torcida é muito importante, porque, no final de contas, todos os dias, se a gente for parar e refletir, todos os dias, quando a gente fala de política, a gente está falando de algo que vai envolver uma torcida ou outra, e a gente sempre vai entrar nesse tema. Então, por exemplo, hoje, quando a gente falou do Nicolas mais cedo, é a mesma coisa, é um ódio seletivo, é uma indignação quando algo é feito de um lado e não de outro. Então, todo esse tipo de comportamento, a gente tem que dar um passo atrás e entender que a realidade é mais complexa. Então, por exemplo, nesse caso, obviamente o Tacla Duran não é a pessoa mais confiável e tem que ter evidência, como o Mano disse. Por outro lado, também quando a gente olha na Lava Jato, o desempenho, o trabalho de Moro, Dallagnol e por aí vai, também houveram vários erros de processuais, né, durante todo esse período. Então, a realidade ela é muito mais complexa do que as torcidas querem.